importante a gente fazer distinção e separação entre o que é chamado de mal físico, sofrimento, e mal moral, pecado. Por exemplo, se você abrir a Bíblia em Isaías 45:7, a Bíblia diz literalmente que Deus falou: eu crio o mal. Como assim? Mas Deus não é bondoso? Deus não é absolutamente cheio de graça e misericórdia? Que história é essa dele criar o mal? É claro que Deus não está dizendo eu crio o pecado. Ele está dizendo eu crio o sofrimento. O Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés. O Senhor enviou o dilúvio. O Senhor trouxe julgamento sobre Israel, sobre o Judá, trouxe julgamento sobre as nações. Muitas vezes o sofrimento imposto às suas criaturas, aos homens, da parte de Deus, é enviado diretamente por Deus. Hoje o discurso antropocêntrico, que acha que Deus existe para fazer cosquinha na barriga das pessoas, acaba achando um absurdo Deus fazer qualquer pessoa sofrer, porque ele deve explicações a nós. A Bíblia desconhece esse tipo de abordagem. Então, o que acontece? Nós vamos ter a ideia de que certas vezes a palavra mal significa dor, sofrimento, certas vezes ela significa pecado. Por exemplo, Deus não tem qualquer relação de responsabilidade com o pecado. Deus a ninguém tenta, e a ninguém pode ser, e por ninguém pode ser tentado. A Bíblia é clara em dizer que Deus não é autor do pecado, ele permite a liberdade dos seres criados para agirem em oposição a ele, mas é importante fazer essa distinção para saber do que é que nós estamos falando. Agora, quando a gente pensa no sofrimento, quando a gente pensa no mal dessa maneira, que está sendo apresentado com bastante força em Abacuque está vendo o mal da sociedade, ou seja, o pecado e a maldade. Ele está vendo o sofrimento, esse mal físico que o povo vai receber com a invasão babilônica, e ele está num mal terrível de sofrimento por dentro, ao perceber o pecado de Judá e o sofrimento que eles vão receber. Como é que a Bíblia, nos livros do Antigo Testamento, na época de Abacuque, lidava com essa questão? O que eles entendiam? Entendiam o que geralmente a gente entende. Primeiro, que a razão por que as pessoas sofrem é com base na justiça retributiva de Deus. Por quê? Porque a aliança que Deus fez com Israel no Antigo Testamento, como é que ela funcionava? Você pode entender se você ler Deuteronômio capítulo 28. Se o povo fosse obediente, eles seriam abençoados. Bendito serás tu no campo, bendito serás na cidade, tudo irá bem com a tua vida, né? a tua mesa será farta, e assim por diante. E dizia, se você for desobediente à aliança, se você não ouvir a voz de Deus, uma série de sofrimento cairá sobre a sua vida. Então, maldito serás tu no campo, na cidade, da mesma maneira aparece lá no texto. Isso é o que geralmente a gente tem na cabeça. Não é assim que acontece? Quando alguém está muito mal, assim que você conhece, não sei não, viu? Aí, nesse mato tem coelho. Deve ter algum sapo enterrado debaixo do quintal desse cara aí. Tem alguma coisa, porque ninguém passa por isso se ele não tiver aprontado. Será que é assim mesmo? Né? Ou quando uma pessoa está muito bem, a gente fala, puxa, esse aí realmente é um servo do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Né? Mas será? Então, a primeira ideia é essa. O que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai tratar isso de uma maneira interessante, dizendo que essa realidade, ainda que ela seja fundamental, e no final das contas a gente vai ver que os salvos e os perdidos têm a ver com a sua relação de sintonia com Deus por meio da aliança, né? Isso é resolvido juridicamente em Cristo Jesus e por meio do perdão, quem rejeita e quem aceita, existe salvação, existe condenação, mas a Bíblia vai dizer que a realidade não é tão simples assim. Não podemos julgar as pessoas, aparentemente, pelo seu sofrimento ou pelo seu bem-estar. Por isso, nós vamos encontrar, né, no nosso pavê bíblico, né, com as suas várias camadas, a primeira camada é a camada da justiça retributiva. A segunda camada é diferente. Ela vai apresentar o problema. E daí? E quando o justo que obedeceu a Deus está mal? E quando o sujeito que é perverso parece ter tido uma vida muito boa, o que acontece? Nós vamos encontrar em vários salmos, vamos encontrar nos profetas a seguinte questão: Senhor, como é que pode ser isso?
Já leu o Salmo 73? O Salmo 73 vai mostrar o salmista aborrecido com o que ele chama de prosperidade dos perversos. Por que é que o justo muitas vezes sofre, o pão dele cai com a manteiga virada para baixo em cima do tapete novo, e o sujeito que é injusto e perverso está cada vez melhor? Então ele vai discutir. Então o que o salmista vai mostrar e os profetas vão mostrar? Olha, pessoal, não é que Deus se tornou injusto, não é que Deus está jogando sujo, não é que Deus agora perdeu o seu poder e ele não pode mais fazer as coisas. A questão é que Deus está só anotando no caderninho. Vai chegar a hora que a justiça divina vai chegar. Deus, na sua paciência, sua longanimidade, como se diz tradicionalmente, ele está só fazendo anotações. Mas vai chegar uma hora que a justiça vai chegar. Por exemplo, o Salmo 73 é interessante, porque ele vai dizer até que eu prestei atenção no fim dos ímpios. Quer dizer, parece que a pessoa está de boa, que ele vai ser de fato vencedor e que ele está na melhor situação, mas isso não é o caso. Aí, nós vamos ver uma outra situação que vai aparecer cada vez mais na história de Israel, nos profetas. Se a justiça não viesse logo, chegaria no futuro. Por isso, cada vez mais os profetas vão falar no dia do juízo de Deus. Quer dizer, justiça retributiva, justiça tarda, mas não falha. Vocês esperem. E se por acaso isso não acontece, saiba que Deus tem o dia do acerto final. No dia que ele vai chegar, ele vai trazer. O Velho Testamento chama isso de o dia do Senhor. O dia do Senhor vai chegar, diz Amós. Vocês estão achando que vai ser assim mesmo? Vai chegar uma hora em que ele vem fazer o grande acerto de contas. E depois, no Novo Testamento, essa ideia vai ser mais nitidamente apresentada para a ideia de uma justiça definitiva naquilo que é chamado juízo final. Então é importante a gente entender isso para a gente conseguir, porque se você lê os textos bíblicos com atenção, quem não lê só para tirar dor de cabeça e lê com vontade de entender, ele vai perceber que certos textos parecem estar falando uma coisa um pouquinho diferente das outras. Essas coisas são complementares. Entendendo isso, a gente volta para o Abacuque, que o Abacuque foi formado na escola em que vocês estudaram, chamado Escola Bíblica da Justiça Retributiva. Ele tinha certeza que Deus seria legal com Judá e Deus ia bater pesado nos babilônios. Quando a coisa chegar, a gente vai ver que o negócio vai ser diferente. É só importante ressaltar que essa ideia do juízo chegando é um enfoque assim mais para frente que vai surgir na época dos profetas. Então vamos lá. Abacuque vai discutir esse problema da justiça e da bondade de Deus em face da realidade do sofrimento humano. Como nós vimos, ele começa questionando a injustiça em Judá, invoca a ação divina por meio de perguntas. Como resposta, Deus vai afirmar a coisa mais absurda que Abacuque esperaria ouvir, que ele vai enviar os babilônios como juízo sobre Judá. Aí você vê onde é que está a Babilônia, na região ali onde hoje é terra do Iraque, entre o rio Tigre e Eufrates. Os babilônios vêm e vão conquistar toda essa região que você está vendo no mapa e vão destruir Judá, e eles irão como cativos em grande quantidade para a Babilônia. E aí vamos então ver o que o texto bíblico vai falar sobre o assunto. Dá uma olhada. A resposta divina para Abacuque: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. A gente ouve isso e pensa que é uma grande bênção, né? Quer dizer, o negócio, eu vou dar a notícia mais maluca que vocês poderiam imaginar que seria uma resposta. Porque o que você esperaria do profeta? Todo mundo estava com a certeza. É como se a gente ouvisse hoje o seguinte: pessoal, as igrejas de Deus no mundo entraram em tal atitude de afastamento de Deus e da sua verdade, que Deus resolveu convocar todos os feiticeiros do mundo para destruir as igrejas. E aí o profeta reclamasse a Deus e Deus dissesse: não se preocupe,
Estou enviando os feiticeiros. Eles irão destruir todas as igrejas, vão acabar com todos aqueles que creem em Deus e está tudo resolvido. É assim que isso soaria no ouvido de quem estava no contexto de Judá na época de Abacuque. Então Deus vai dizer, estou trazendo os babilônios para a cabeça deles, simplesmente os capetas do mundo, as piores pessoas, e ele faz questão de não só mencionar os babilônios, mas ainda descrever nação cruel, impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, quer dizer, além de anunciar a maldade, né, descreve, né, para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Então, o que a gente vai ver? Quando a coisa esquenta, Deus coloca mais pimenta. Pimenta número 1 para a gente colocar no seu prato a mais ardida possível. A resposta de Deus é inesperada. Deus diz, eu vou destruir Judá por meio de um inimigo muito pior do que a própria Judá. Ou seja, primeira grande verdade que a gente precisa descobrir, que é um problema para a gente, porque qual é o nosso caminho, o caminho da nossa mente? É de criar ídolos. Por que a idolatria sempre foi o maior pecado? A idolatria, na verdade, não se resume a pessoas que fazem estátuas. Idolatria significa a rejeição da verdade de Deus e a partir de nós mesmos criarmos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então o que a gente quer fazer? A gente quer criar um Deus previsível. Um Deus que funcione segundo o meu controle. Essa obsessão que a gente tem, que leva a gente a ficar nervoso, estressado, a brigar com os outros, é uma obsessão por controle e domínio sobre a situação. Por isso que raramente as pessoas ficam de boa. Eles não conseguem descansar, eles não conseguem apreciar a vida, eles não conseguem ver o passarinho, não conseguem olhar a lua bonita que estava fazendo esses dias à noite. A pessoa nem presta atenção, porque ele está maluco dentro dele mesmo, perdido no mundo de confusões internas, que é refém desse sistema de domínio sobre tudo e sobre todos. Então, o que acontece? Esse tipo de comportamento resiste a Deus e cria um Deus a partir dessa neurose maluca. E isso faz com que as pessoas, através da história sempre tentem criar um Deus manipulável e um Deus absolutamente controlável. Por isso que a tendência dos nossos dias é, né, a gente achar um Deus para saber como ele funciona. Como é que eu faço para dar a tecla Enter em Deus e colocar ele em operação? Se eu orar de joelho, de cabeça para baixo, se eu jejuar, né, virado de costas, se eu der uma cambalhota para cima, como é que Deus vai colocar em operação? Primeira grande questão que Abacuque vai apresentar para a gente é que Deus é insondável. Deus tem os seus caminhos, você não sabe de nada, você acha que é muita coisa, você está totalmente enganado. Nós temos que ser muito cautelosos em apressadamente entender certas coisas sobre a nossa vida, culpando a Deus e a todo mundo pelo que acontece. Deus age de uma maneira, muitas vezes, que nós não podemos entender. A nossa atitude egocêntrica leva a gente a culpar os outros, a se ficar ressentido com a vida, a desconfiar do poder de Deus, do amor de Deus e cair em pecado porque a gente não entende os caminhos insondáveis de Deus. Às vezes você tem até uma mágoa na sua vida, você tem um aborrecimento, você tem uma situação não curada, porque você, no fundo, ainda que não conscientemente, acha que Deus não deu a você a melhor oportunidade possível por aquilo que você passou, pela sua experiência negativa, por uma situação difícil em família, por um desastre pessoal na área econômica, ou na área familiar, ou na área pessoal. Não pense dessa maneira. Deus é bom e é poderoso. A gente não entende, muitas vezes, o seu caminho de agir. Isso é tão interessante, né? Porque é muita doideira, né? Você lê a Bíblia, você vê o povo de Israel, que é o povo que Deus escolhe para revelar seu poder, a sua glória, a sua vontade. Os caras só tomam chumbo toda hora. Por que tem que deixar os caras 430 anos no Egito? Que isso? Os cristãos primitivos têm a mesma vocação. Os caras falaram em Deus, todo o imperador romano quer cortar a cabeça dos caras, botar os caras para os leões comerem. É impressionante, você vê no mundo de hoje,
O cara é tolerante com tudo. Falou em Deus, ele fecha a cara. Falou em Cristo, ele fica nervoso. É loucura, você vê que não faz sentido. Então, assim, num certo sentido, a relação de aliança com Deus por meio da fé é uma vocação para sofrimento que muitas vezes a gente não entende. Mas Deus sabe o que está fazendo. Segunda coisa interessante, o que a gente espera? Que Deus ajuda quem cedo madruga. Se a pessoa orar direito, é tudo uma questão de método. Deus está bravo, Deus está nervoso, mas se você descobrir o jeito de convencê-lo, ele vai mudar de ideia. Ele quer bater em você, mas vai que você consegue agradá-lo, finalmente ele fica manso e passa a mandar presentes para sua casa. Não funciona assim. A ideia de Abacuque é que quando ele grita, quando ele reclama, diz: Deus, não é possível. Olha a situação que está o seu povo, o senhor não está vendo, não? E além do senhor não resolver a situação, o senhor me faz viver tudo isso, eu já não aguento mais, eu estou revoltado. Como é que fica essa situação? Em vez de Deus falar: Abacuque, meu querido, vem cá me dar um abraço. Que isso, rapaz, não fica chateado não. Vamos ali passar uma tarde em Itapuã. Vamos tomar uma água de coco. Que negócio é esse? A pessoa não fala que Deus é brasileiro, né? Quem sabe seria o caso. Ele não faz isso. Ele não traz alívio. E aí é que é interessante. A resposta dele para o Abacuque vai ser uma resposta mais complicada ainda. Então diz: Abacuque, você está nervoso? Está chateado hoje? Seu time perdeu? Teve algum problema? Não se preocupe. Você acha que a coisa está feia em Judá? Você não viu nada. Meu amigo, eu nem te abri as notícias no site de amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Aí ele disse, né? Tudo que vai acontecer de negativo, ou seja, Deus aumenta a crise do profeta. Então veja bem. O interessante é que a gente imagina que o melhor que Deus pode trazer para a nossa vida chama-se efeito analgésico, para a gente parar de sentir a dor. Mas Deus tem outras ideias. Eu não sei por que isso acontece, mas eu tenho uma sugestão. Talvez a principal razão é que a tribulação faça bem ao nosso coração. Faz parte do agir divino, está muito claro, e provavelmente tem a ver com a destruição das fortalezas de autossuficiência, arrogância e prepotência do nosso coração. Porque nós aprendemos algumas coisas do jeito que vocês estão aprendendo aqui, ouvindo e entendendo, por meio de um ensino, por meio de um discurso que é decodificável e que é compreensível. Nós aprendemos algumas coisas através de experiências intensas, emocionais, mas nós aprendemos muito mais de uma maneira concreta quando nós temos o conteúdo, a experiência emocional dentro de uma realidade de vida intensa. Então, uma coisa é saber o que é a fragilidade humana, outra coisa é passar por ela, por um momento em que marca isso para você. Ninguém que foi abençoado por uma santa tribulação sai do mesmo jeito. Eu conheço gente que estudou a vida toda. No dia que o sujeito ficou um mês no hospital, ele voltou uma bênção. Um santo servo do Senhor, né? Para a honra e glória de Jesus. Amém, irmão? Amém. Né? Que maravilha. Então, esse elemento, na verdade, parece fazer parte de um projeto de bênção de Deus, em que aquilo que realmente pode destruir a nossa vida de maneira permanente é colocado em xeque por Deus por meio da experiência de sofrimento. Então é mais ou menos como se Deus tratasse você como uma cebola. Para ficar boa e temperada, tem que ficar curtida em bastante vinagre, azeite e pimenta. Depois você fica uma delícia, mas até lá tem que curtir bastante, vai arder bastante. O Ministério Espiritual da Saúde adverte, isso pode fazer bem à sua vida. Deus age dessa maneira. E aí o que o texto vai dizer? Na sequência, ele vai detalhar o que vai acontecer com os babilônios. Inclusive, nem é bom ler esse texto de Abacuque 1 de noite, porque você não vai dormir direito. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo, sua cavalaria vem de longe. Depois o cara fala que se
violência na televisão, ele não dorme bem, né? Se você lê alguns textos bíblicos, é muito parecido, né? Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vem voando como ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência, suas hordas avançam como o vento do deserto, que é um vento quente e insuportável, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Terceira pimenta de Abacuque, Deus detalha o poder inimigo. Deus faz perdurar a crise do profeta. O que é interessante? Uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta na vida é a atitude de não poder encarar a realidade de frente. Nós temos mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa que faz a gente fugir. Aquela conversa que você tem com alguém, você fala alguma coisa que incomoda a pessoa, logo muda de assunto, né? Logo foge. Qualquer coisa em que a gente não conversa com transparência e sinceridade. Esse tipo de alienação, ela nos faz romper com a realidade. Isso é um tipo de loucura. A vida é a vida do jeito que ela é. A fé cristã é muito impressionante. O famoso estudioso, matemático, filósofo, homem que amava a Deus, chamado Blaise Pascal, um homem tão valioso na sua reflexão, ele dizia assim, se a gente deixa o ser humano só com a realidade, ele entra em desespero e não aguenta mais. É o que os filósofos existencialistas das últimas décadas mostraram para a gente. Se a gente deixa a pessoa somente aspirando elucubrações divinas, ela se afasta, ela não percebe o mundo e a realidade. Então, você, só com a descrição do mundo, você entra no desespero. Então, ele diz, no cristianismo você tem um equilíbrio de poder encarar a realidade como ela é e poder encarar claramente a maneira como é que Deus age na vida da gente e ter uma palavra de esperança. O que Abacuque vai ver? Deus não só faz questão de dizer, Abacuque vai acontecer, o inimigo vai vir e ele detalha a força, o poder e tudo aquilo que está relacionado com o inimigo para que Abacuque enxergue e enfrente a realidade de frente. Tantas pessoas, quando tem coisas na sua vida, né, às vezes que não são devidamente superadas, falam sobre essas coisas até certo ponto. Daí ele não pode falar mais que ele não aguenta. Abacuque vai enxergar a realidade completa. Ninguém pode lidar com o mundo e fazer diferença nele se não puder enxergar as coisas de fato como elas são. Deus detalha o poder e o inimigo e a crise de Abacuque não será aliviada. Não só Deus permite a crise, podemos dizer, ele provoca a crise. A crise, ela é aumentada por Deus. Isso é importante. Ele coloca mais uma pimenta no vidro da conserva e ele vai deixar um bom tempo. Deus faz perdurar a crise do profeta. Às vezes a gente não entende algumas coisas na nossa vida. Por que Deus não facilita? Por que eu passei por uma depressão? Por que eu passei por uma situação difícil internamente? Por que de repente na minha vida eu pensei um monte de loucura, de complicação, depois de 2 anos passou, eu olhei para trás e falei, mas por que eu estava daquele jeito? Sabe que eu não entendi? Ou seja, bem-vindo à realidade humana. O que a gente vai ver? Deus, tantas vezes, diante dessa consternação daquilo que a gente entende que Deus deveria fazer, o que está acontecendo, Deus faz perdurar essa crise, a crise que perdura atua na cura. Não existe, atenção, cristianismo sério, cristianismo amadurecido e pessoa que não fale em Deus frívola e levianamente sem ter passado por situação de crise real na vida. Por isso que eu gosto de dizer que quem nunca duvidou, nunca creu de verdade. A maior parte das pessoas que falam em Deus falam como quem nem está pensando e entendendo no que está dizendo. Deus é igual uma interjeição. O cara bate o pé, ai, 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 daqui a pouco ele, oh meu Deus. Os dois têm a mesma função sintática e semântica. E ele